Ô, gente boa, salvei aquela primeira parte, hein? Tinha dado uma travada aqui, vamos ver se nós conseguimos restaurar aqui para ir para a segunda parte aqui com o mestre Ailmer. Ó, você chama a turma de volta, manda aquele coração, fala, vem gente, vai acelerar agora. Ailmer estava falando sobre o caminho do burnout. Deixa eu pedir você, não me liga agora não, tá bom? Beleza? Roberto Ailmer enviou a solicitação. Vamos lá. Beleza? Voltando aí, irmão. Ô, Sustância, voltamos. Ô, gente Mas tem boa, eu censura na linha, deixei Gerê. gravada a Censura na primeira linha. parte já. Então, aí, você estava dizendo o caminho do burnout. Começa com a lua de mel, o cara chega para arrebentar. Exatamente. E esse processo de começar tão intenso cria uma expectativa nele e nas pessoas de que tem que entregar isso tudo. Então, ele vai para um lugar heróico. Esse lugar heróico, ele cansa a família, estressa a vida dele, deixa filho, deixa tudo para atender esse monte de coisa que o outro pastor não tratou. Então, esse lugar da lua de mel, o cara vai, aceita um salário menor, ele aceita condições menores, ele trabalha sozinho, sem auxiliar, ele faz tudo sozinho. Mas no segundo estágio começa a entrar no cansaço. Quando ele entra no cansaço, ele começa a reduzir o ritmo. Mas aí o conselho, a igreja, fala, ué, mas perdeu motivação? Ué, cadê aquelas 14 horas por dia? Cadê? Eu pedi o povo aqui socorro. Acho que travou de novo aí, Gerê. Acabou de novo, bora aqui. Eu não sei se é a minha ou se é a Não, sua mesmo. O trem tá forte aqui. Boa, boa, boa. não, Já aqui tá voltou? rodando bem. Aqui tá rodando bem. Eu fiz um teste aqui na minha, tá rodando bem. Deixa eu pedir Então, socorro a aqui. igreja começa a cobrar dele que mantenha um padrão, ele vai ficando amargurado. E cada vez mais a cobrança aumenta, ele tenta suprir as deficiências da igreja com mais esforço. E é mais esforço que ele consegue suprir. Então, esse processo de abandonar a vida, abandonar a devocional, abandonar a família, abandonar o que ele gosta, que alimenta, aí ele passa a comer agora um montão de carboidrato para compensar, ele ganha peso, dorme mal, a vida afetiva, sexual vai dando uma balada significativa. Então, esse processo de desorganização da cabeça, por causa do esforço do trabalho, é que vai gerar o burnout. Então agora vamos tratar o cara. Por exemplo, qual é a diretoria da igreja, o conselho da igreja? O que que pode fazer a favor desse cara e dessa família? Boa. Primeira coisa que eu preciso entender é que a prioridade do conselho é proteger o pastor. Ó, O vamos conselho aqui. protege o pastor protege a igreja. Quando a cabeça do pastor desarruma, ele vai desarrumar a igreja. Então, esse é um ponto importante, Geri. Quando o conselho cuida do pastor e o pastor se sente apoiado pelo conselho. Não é o conselho concordar com tudo do pastor. Por exemplo, na nossa igreja, nós falamos assim, não, pastor, chega de fazer isso, para. Vamos reduzir a carga, vamos reduzir a expectativa. Uma redução de carga, não aumentar a carga. Não, pastor, você vai sair de férias, desde que a gente resolve aqui. Desde que a gente cuida aqui. Então, é importante que o conselho entenda que a saúde emocional, física, psicológica do pastor é prioridade do conselho. Não é as contas da igreja. Não é a legislação firula lá das leis presbiterianas, por exemplo. Não é isso a prioridade. A prioridade é o pastor. A alma dele, o coração dele, o cuidado com ele. E a gente cuida do pastor. O pastor cuida da igreja. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é o conselho ajudar a igreja a olhar o pastor como alguém que ela também tem que orar pelo pastor. E não esperar que o pastor seja um funcionário. O pastor é missionário, não é funcionário. É diferente. Então aí, Ele tem um tem chamado duas de asas. Deus. Você São está coisas falando diferentes. de duas coisas simultâneas. Primeiro, o pastor sair do Osana Osana, seja Exatamente. ele na internet, seja ele onipresente, seja ele não tem amigos, porque tem que trabalhar. É muita perda de tempo e tomar um cafezinho com um amigo. Isso é uma coisa assim que... então tem que trabalhar. Então tem um cara.
e tem a diretoria, o conselho da igreja. Nós temos muitos líderes aqui, esposas de líderes, esposas de presbítero, diretoria da igreja. Então, você está dizendo que o conselho tem que cuidar do pastor. E como é que o pastor ajuda-se e ajuda o conselho? Uma orientação que eu dou para os pastores novos, seminaristas, é: considerem a orientação bivocacional. Considerem. Voltou, acho que voltou. Está ouvindo aí, Gerê? A imagem deu congelada, mas eu estou te ouvindo. Está ouvindo, voltou. Eu tenho orientado isso, esse caminho bivocacional. Se o trabalho da igreja crescer, o trabalho da igreja, de alguma forma, tomar muita agenda e você quiser deixar a sua profissão e ficar só com a igreja, ótimo. Mas não na largada. Não no começo. Não nos primeiros anos de pastoreio. Por quê, Gerê? Porque muitas pessoas, no começo do caminho, elas não se veem naquele lugar, mas não têm escolha. E aí, o que era missão vira profissão, vira emprego. E ser pastor não é um emprego. É diferente de emprego. Então, quando a pessoa não tem escolha, ela vai se forçando cada vez mais e vai morrendo mais tempo. Ela e a sua família. Quando ela tem escolha, ela pode falar assim: não, eu não estou bem na igreja, eu vou parar, ficar só no meu trabalho, até arrumar minha cabeça. Até arrumar minhas coisas. Até buscar uma igreja que eu me identifique. Então, esse lugar onde o pastor, ele com 18 anos para seminário, e decide ficar como pastor a vida inteira, com 18 anos de idade, esse é o modelo do século passado. Hoje, os nossos seminaristas precisam ter uma profissão. E depois escolher Agora, se vão ou não. Você está aqui com o povo híbrido. Está aqui com o povo, por exemplo, o cara já começou. Ele agora, aspas, não é? Ele tem que reinventar, como é que é? Quem já começou e não tem uma formação que não seja teologia, tem dificuldade de encontrar qualquer tipo de opção, porque também a igreja estabeleceu esse contrato. Então é muito difícil mudar esse contrato. Eu tenho falado isso com pastores que estão começando, seminaristas. Que eles considerem isso. Porque é muito difícil mudar isso. Eu sei que é difícil mudar isso. Quem está hoje vivendo dentro de uma igreja, eu acho que o grande desafio é como é que eu protejo a minha família. A pressão que aumentou sobre cada um de nós é muito grande. Você está vendo isso. Por mais que a igreja ame, porque a igreja seja do bem, o conselho seja apoiador, a pressão que a gente vive das demandas das pessoas subiu muito. E essa pressão desorganiza o nosso mundo. É muito cansativo lidar com tudo isso. Porque não tem saída, não tem ponto final. É uma coisa e outra, não tem ponto final. Não tem parada. Então a gente está vivendo um momento agora, chegando a um ano e meio, em que o mundo foi desmontado, e não sei se tem como voltar ao que era, não vai voltar ao que era antes. As igrejas têm que repensar. Como é que a gente faz a igreja para os próximos 20 anos? Não como é que foi feita nos últimos 20 anos. Nos próximos 20 anos, como é que é a igreja? Como é que a gente envolve a comunidade para trabalhar junto? E não ser alguém que assiste culto domingo. Como é que a gente envolve a igreja para pensar como tribo, como tem que ser? Como corpo, como tem que ser. E não colocar no pastor a responsabilidade moral, espiritual da igreja. A gente precisa repensar nosso papel na igreja. Porque a igreja que a gente tem hoje, o formato que a gente tem hoje, nós somos desnutridos espiritualmente e pastores são sobrecarregados. Gente boa, nós temos ainda mais uns 15 minutos. Eu vou deixar agora os comentários, porque aí a Ilmer também poderá interagir um pouquinho com a gente. A Ilmer, então, tratando o homem. Agora, ele está nesse lugar. E ele precisa... Então, tem o descanso, ele tem que tomar remédio, ele tem que ir ao psiquiatra. O pastor não pode ir ao psiquiatra. Bom, eu escutei isso uma vez de um presbítero num debate que a gente teve aqui no conselho enorme, um montão de presbítero. Ele falou assim: o pastor, se ele não aguenta a pressão, vida de pastor é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Eu falei: vou pedir a Deus que dê um burnout em você. Peloso, E eu quero ver se você vai conseguir sair da cama sem medicação.
Vai conseguir pensar sem medicação. Porque quem fala uma coisa como essa tem que passar por uma experiência, atravessar o inferno para entender o que é aquilo que ele está falando. Uma pessoa deprimida, exaurida, não tem como falar, sai da cama, o dia tá bonito, ela só piora. A depressão, a exaustão é bioquímica, Gerê, é bioquímica. Não tem como a pessoa falar assim, agora eu vou levantar. Não é falta de fé. Deus pode curar uma pessoa? Claro que pode. Mas se não curar, não é porque é pecado, não é porque o pai dela pecou, a mãe pecou, nasceu assim. Não é isso. Esse lugar de idade média da igreja tem que parar. Tem que ter um recurso hoje, que é um bom tratamento, boa medicação, um bom psicólogo, um bom psiquiatra. Vamos procurar o recurso. É a mesma coisa que falar assim, estou com câncer, mas Jesus vai me curar o câncer. Então eu não vou no oncologista, eu vou subir um monte. Gente, faz uma coisa e outra, não é uma coisa ou outra. Isso. Sobe Aí um eu monte e vai no uma... oncologista. Depois curar você no monte, para você no oncologista, depois não curar você. Deus é Deus do mesmo jeito se não curar. Mas Jesus é soberano. Não sou eu que defino ele, ele que me define. A minha vida pertence a ele. Eu não posso colocar nas pessoas um jugo que nem eu consigo carregar. A igreja tem que ser um lugar de cura, Gerê, de misericórdia, de compaixão, de acolhimento. Sustância, o Barão está perguntando aqui se tem um tempo entre a lua de mel e o cara adoecer. Uma média Não, de não tempo. tem. Não tem. Isso pode demorar anos, pode demorar 10 anos, pode demorar um ano. Não tem. O cara pode ir quebrando assim, miudinho? Ele pode quebrar sem perceber. Quanto mais lenta a quebrada, menos ele percebe. Quanto mais rápido, mais a esposa percebe. Às vezes a esposa separa, às vezes um filho descompensa, às vezes o cara faz um escândalo para se livrar da igreja, ele quebra tudo. Não tem uma regra, porque cada um vai ter um limite de suporte. O cara pode passar a vida inteira bem e, no momento de um ano, ele quebrar. Porque passou do limite. Quando junta, assim, por exemplo, você falou do transtorno de ansiedade. Isso tem a ver com o burnout? Não tem nada a ver? Ou junta tudo? Não, o transtorno de ansiedade, um montão de gente tem. Nós temos. A ansiedade é uma coisa normal. O transtorno é quando ela paralisa a vida, entende? Nós temos ansiedade, temos medos, nós temos tristezas. Quando o medo paralisa, é fobia. Quando a tristeza paralisa, é depressão. Quando a ansiedade paralisa, é transtorno de ansiedade. Então, é uma coisa normal que passou do limite, passou da conta e afetou a vida. Por isso chama transtorno, porque é uma coisa normal. Então, uma primeira coisa que a gente tem que ter é, gerir pastores, líderes, doença psiquiátrica é para todo mundo. Todo ser humano, em cada 4 seres humanos, vão ter um quadro psiquiátrico na vida. Uma depressão, uma fobia, um quadro psiquiátrico. Porque é normal, entende, Gerê? É normal a gente ficar esquisito quando as coisas não estão normais. Ailmer, eu acabei de lembrar de uma frase de uma das minhas irmãs. Nós somos 11 irmãos, tem 9 vivos. Aí um dia nós estávamos conversando e ela brincou assim, aqui o que tem a cabeça melhor joga pedra em avião. Gerê, vamos lembrar uma coisa. Nós somos líderes porque nosso mundo foi completamente desorganizado. Esse mundo que a gente cresceu desorganizado nos fez líderes. A gente não é líder porque nossa família era maravilhosa, tudo era certo e funcionava. Líder vem de caos. Caos produzem líderes. Então a gente traz esse caos dentro da gente. A gente ajuda pessoas, a gente cuida de pessoas, mas dentro de nós habita o caos. Esse caos tem que encontrar Jesus. Amém. Eu ajudar pessoas não me faz eu me curar. Eu cuidar pessoas, até me ilude que eu sou um cara melhor, mais forte, mais capaz. Mas não é verdade. Eu preciso ser tratado. Eu sou médico e paciente, pastor e ovelha. Líder e liderado. Eu tenho os dois lugares na minha vida. Então, o momento que a gente está vivendo hoje é de humilhação. A gente se humilha diante de Deus. A gente não tem controle de um pequeno vírus. O menor serzinho vivo do universo é um vírus. A gente não tem controle sobre um vírus, tem controle sobre nada, Gerê. É um tempo de humilhação, de entregar nosso coração para Jesus, de aceitar que Ele tem um domínio e que nada está fora do seu controle. E que eu estou na mão dele. E eu quero ter um coração mais próximo de Jesus nesse momento. Um lugar mais acolhedor. Quando você é um médico, dá um diagnóstico, seja burnout,
transtorno de ansiedade, transtorno de medo, borderline. A gente deve tratar a pessoa a partir do diagnóstico, ou a pessoa é gente que está enfrentando uma doença? É exatamente isso. A pessoa tem uma doença, não é a doença que tem a pessoa. E essa É doença, boa, repete essa aí, repete essa aí. a pessoa tem uma doença, mas não é a doença que tem a pessoa. Eu posso, por exemplo, sair do burnout. Todos os pacientes que eu atendi que saíram do burnout saíram melhores do que eram antes. Então, alguns me falam que Davi fala no Salmo 119. Para mim, foi bom ter sofrido, que aprendi mais que meus mestres. Então, eles falam do burnout como uma grande intervenção de Deus. Tiveram experiências com Deus no burnout. É como sabe, um Elias magoado, que na caverna vai falar com Deus no cicio do vento. É um lugar de profundidade da alma que a pessoa para porque não parou antes. Não teve Shabá, vai quebrar. Então, a doença, muitas vezes, é um ponto de virada na vida. Em que a situação vem e eu passo a me organizar diferente depois dali. O que não pode acontecer é a gente na igreja ter estigma de quem faz uso de medicação, de quem procura um psiquiatra, um psicólogo, como se fosse falta de fé. E Isso também nem na família, né, Ailton? é preconceito, é um lugar de diminuição das pessoas, de botar em caixinha as pessoas. Nós precisamos de ajuda um do outro, sabe, o confessar uns aos outros vossos pecados, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, se amar uns aos outros. Uns aos outros é o lugar da vida cristã. Não é um lugar de autossuficiência, não é um lugar de autocontrole, não é um lugar de autoconfiança. É confiança no alto, é diferente. E também não é o lugar da gente achar que é melhor do que o outro, porque não está tomando esse ou aquele medicamento. Ah, quem se acha melhor não se converteu, né, Gerê? Quem se converteu sabe o traste que é. Quem se converteu sabe o que o teu pecado representa. Quem se converteu sabe quem você é de verdade por dentro. Quem não se converteu, tudo bem, vai julgar os outros, botar dedo na cara, vai apontar, mas tem que se converter, Gerê. Quando a gente se converte, a gente não consegue julgar as pessoas, Gerê. Não dá para jogar uma pedra. A pedra cai no chão. A começar pelos mais velhos, a pedra cai no chão. A mulher fica Brutal, ali. mesmo. Brutal. Aí, velho, estamos aí há uma hora, o povo aguenta. A semana que vem nós vamos ver se arrumamos outra, porque eu quero conversar um pouquinho. Eu quero ver se a gente conversa um pouco sobre transtorno de medo, transtorno de ansiedade, não é? E, por exemplo, aqui está uma frase para você comentar e dar uma dica geral. Eu procurei um psiquiatra. Ele disse que eu era falta de fé como pastora. Você já falou sobre isso? Então, Ailmer, uma palavra final e depois uma oração para encorajar quem está lutando na família com isso, ou a pessoa, ou que tem alguém que tem que lidar com a doença psiquiátrica na família, que às vezes ela é longa. É verdade. Gerê, só para essa pessoa que o psiquiatra falou isso, quando o psiquiatra fala assim, concorda, sai de fininho e nunca mais volta. Porque você não tem como discutir com a pessoa dela. Quando o psiquiatra fala isso, ele é louco. É um desequilibrado. E com louco a gente não discute, entendeu? Você, concorda, sai de fininho. Sai de fininho. Joga a pedra no avião. Sai de fininho, Gerê. Tratar um quadro psiquiátrico com falta de fé é quase que tratar epilético como se fosse endemoniado. Sabe? É uma coisa medieval. É medieval. E é cruel. Se alguém procura ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo, é porque está sofrendo muito. Ninguém vai lá para dar um abraço. Ai, tô com saudade de um abraço. Não é isso. Vai no meio da dor. Então procura alguém equilibrado, alguém que vai te ouvir e te acolher. Nem todo psiquiatra é cristão, é verdade. Já tem bons profissionais que não são cristãos. Mas as questões da fé, não dá para discutir isso dentro de um consultório de quem não tem fé, porque é mais complicado. Aí você vai procurar, tem grupos de aconselhamento, grupos de recuperação de pastores e missionários. Tem vários grupos aí no Brasil bons. MAP Rever, que estava na nossa igreja recentemente no congresso, sabe? Tem alguns grupos muito bons que ajudam pastores e líderes para dar uma parada, para fazer um olhar para a vida, arrumar a cabeça. Osmar Ludovico, um grande amigo querido, eu fiz um retiro com ele chamado Revisão de Vida, uma semana
sem televisão, sem computador, sem celular. Maravilhoso, uma semana desconectado, falando da minha história, minha vida. Foi maravilhoso, maravilhoso. Então, coisa assim que a gente faz uma pausa. Mas a questão é, daqui para frente, mais quadros psiquiátricos vão aparecer. Então, nossa igreja tem que orar mais sobre isso. Porque, veja, o jovem especialmente, ou ele é oprimido pelo sistema, ou ele é um agente de mudança do sistema. O que significa isso para o jovem? E pastores discutem isso. Adolescentes e jovens são mais vulneráveis aos quadros psiquiátricos. Mas se eles fossem missionários, no sentido de ser a voz de Deus nessa geração, eles podem lidar melhor com as suas dores. Porque quando a dor tem sentido, ela direciona para a gente. Quando a dor tem sentido, ela cura outras pessoas. E aonde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Amém. Então, a minha dor, a minha limitação, a minha dificuldade é para outra pessoa tratamento e remédio. Vamos orar então, Gerê? Vamos sim, aí mesmo. Jesus, você conhece o coração de cada pessoa que está ouvindo a gente aqui agora. E eu queria muito, Jesus, poder falar resposta para cada pergunta que aparece aqui, mas eu não tenho resposta. Mas eu sei que você, Jesus, não só tem a resposta, como já providenciou a resposta. Olha a dor, a solidão, o vazio, de pessoas que não podem compartilhar a sua dor, não podem chorar com ninguém, não tem aonde expressar a sua angústia, não tem nenhum lugar a não ser aqui, nesse pequeno momento de abrir o coração, eu e meu grande amigo juntos e amando a igreja do Senhor e amando o Senhor da igreja. Amém. Que o teu amor seja derramado sobre cada coração, porque a tua graça nos basta, Senhor, é verdade. A tua graça nos basta, a tua graça nos cura, a tua graça nos livra da depressão, do burnout, do suicídio, a tua graça nos livra da doença, da fome, do isolamento. A tua graça é o bastante, então derrama a tua graça. Amém. Derrama teu Espírito Santo. Faz o que nós não podemos fazer, que é o milagre da vida. Sopra nas narinas de cada um que está hoje abatido, fôlego novo de vida. Nos dá essa capacidade de transformar dor em remédio. Porque o Senhor faz assim com a gente. O Senhor nos sara, nos cura e nos usa. Quero abençoar também meu amigo Gerê, a sua casa, sua esposa, seus filhos, seus sonhos. A oitava, amada oitava, generosa igreja que o empresta para o mundo inteiro de maneira tão generosa e colhe tantos frutos também disso. Que possamos ter outras igrejas generosas, com conselhos generosos, presbíteros generosos, igrejas que se importam com seus pastores, como a oitava se importa e cuida do Gerê, como nossa igreja cuida do nosso pastor Theo, esse lugar de amor, de cuidado, de zelo, que é o nosso chamado, a começar pelo doméstico da fé. Que possamos ser instrumentos de bênção nesses dias escuros, luz, nesse dia sem gosto, sal, para mudar histórias, para conectar pessoas contigo, Jesus, para que elas tenham vida nova. E na operação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gerê, o seu convite já tem Meu amigo. O seu convite já tem resposta prévia, entendeu? É sim. O que você me chamar para pescaria de bacalhau... Nós vamos combinar aí e vou avisar todo mundo, hein, gente? Amém. Aí, meu, muito obrigado, hein? Deus te abençoe, abençoe Ana e os também, filhos. Irmão. Depois eu te chamo em particular aí, vai ser top. Gente, bom, vou dar só os 2 avisos. Obrigado aí, meu. Grande abraço. Amigo. Você é uma bênção. Ô, gente boa, vou dar uns 2 avisos aqui para vocês. Amanhã, o mestre Hernandes, brutal, menino. O mestre Hernandes vai participar conosco e vamos compartilhar sobre esse desafio. Novo tempo, novas oportunidades. Como é que a gente vai se posicionar como igreja e pastores? Deus te abençoe e te guarde. Vamos avançando, seguro nas mãos do dono, beleza? Vou deixar gravado, você depois reparte o link. Uma coisa maravilhosa. Então, amanhã, meio-dia,
Eu e o Mestre Hernandes e eu aqui, uma sala de prosa ao vivo. Perde não, hein? Reserva esse horário para orar conosco. Deus te abençoe. Temos 2 lives de meia hora. Olha que legal. Eu vou gravar agora essa, que a outra já está. Aqui agora é como tratar o burnout. Um abraço, hein? Deus contigo.